Boa noite. Aprovado o substitutivo de projeto sobre a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Os números publicados no estado do Rio Grande do Sul são alarmantes e já temos casos graves em Passo Fundo. Então, tudo aconselha para que nós tenhamos cada vez mais preocupação com o tema. Criada a comissão que vai analisar a lei orgânica do município. A Constituição do município é a lei orgânica e ela é antiga. E a sociedade evoluiu, e ela evoluiu muito do ponto de vista político, social, econômico e todos os aspectos. Então está na hora de nós renovarmos. Apreciados projetos sobre nomenclaturas de ruas em 2 bairros da cidade. A denominação de via pública aprovada é de autoria do vereador Cláudio Rufa Soldar. A rua fica localizada no bairro Vila Matos e terá o nome de Enedino Orsi. Governo do Estado interrompe processo de privatização da Corsan. Possivelmente nós não conseguíssemos concretizar esta privatização na janela prevista aí até o final do mês de julho. Foi aprovado o substitutivo de um projeto que trata sobre normas e competência para a prevenção à proliferação do mosquito transmissor da dengue. O texto é de autoria da vereadora Janaína Portela. Temos que entender que é uma questão de saúde pública. Os casos de dengue, de morte causada por esta doença, estão aumentando. Os níveis, os números publicados no estado do Rio Grande do Sul são alarmantes e já temos casos graves em Passo Fundo. Então, tudo aconselha para que nós tenhamos cada vez mais preocupação com o tema e medidas preventivas. Como defendi na tribuna, nós temos que atacar o problema. Não adianta nós pensarmos tão somente na necessidade dos médicos, de todo o aparato na área da saúde, medicações, mas sim operar e agirmos enquanto poder público nas medidas de prevenção, de fiscalização, que é a competência do Executivo Municipal, para evitarmos que focos deste mosquito se alastrem e, como bem colocaram os colegas, se houvesse uma restrição de áreas e que o mosquito ficasse ali concentrado, mas não, havendo desenvolvimento desse mosquito, todos nós corremos riscos na nossa saúde. Mulheres grávidas podem ter afetadas seus bebês que estão gerando, e nós não podemos esquecer que medidas preventivas, uma vez sendo tomadas de uma forma educativa, sendo agido para que as famílias, as residências, as empresas tenham meios de contenção de ambientes que tenham reservatórios de água inapropriados, causando proliferação desse mosquito por um ambiente sadio ao mosquito, tragam prejuízo a todos nós. Quando estamos com temas em que o coletivo se sobrepõe ao individual, nós devemos agir. Não se trata esse projeto de invasão à propriedade, de qualquer forma. Existe toda uma medida e escalonamento. É importante frisar isso a todo e qualquer cidadão. Não se está atribuindo um poder não regrado a qualquer agente público, e sim se está seguindo uma legislação federal, estadual e normatizando a municipal com a inclusão de uma possibilidade que é a de não ficar dependente de um mandado judicial para fazer a fiscalização em lugares que houver a restrição pelo proprietário ou que não se identifique quem é o proprietário, que esse ambiente esteja abandonado. Mas é importante que não é a simples recusa. Tem que haver todo um procedimento interno, administrativo, em que ocorrem denúncias, indícios de que aquele ambiente está com números e incidência de mosquitos e que há um possível foco do mosquito Aedes aegypti. Havendo essa possibilidade, aí sim o poder público tem o dever de agir. Os parlamentares também aprovaram o projeto que renova a concessão de um espaço público para a sociedade muçulmana. Quem falou sobre este texto foi o vice-líder do governo. Já como integrante da mesa diretora, Wilson Liu justificou a criação de uma comissão para analisar a lei orgânica do município.
A lei orgânica para o cidadão e cidadã que nos escuta, ela é como a Constituição Federal para a União, e o Estado também tem sua Constituição, e a Constituição do município é a lei orgânica. E ela é antiga, e a sociedade evoluiu, e ela evoluiu muito do ponto de vista político, social, econômico e todos os aspectos. Então está na hora de nós renovarmos, revermos toda e fazer a atualização. Então vem num bom momento, vai ser um trabalho minucioso, vai ser um trabalho prolongado, mas que vai nos ajudar e vai facilitar e vai dinamizar a vida de fato da nossa comunidade. Depois de aprovada agora, então vai para a redação final, e aí o presidente determina já a nomeação dos vereadores, e isso vai pela proporcionalidade das bancadas ou por interesse, e aí constituída, então ela começa a trabalhar, mas deve ser agora logo em seguida, questão de talvez 30 dias já esteja sendo colocada em andamento. Essa área que os muçulmanos usam é dentro do cemitério Jardim da Colina. Já fazem 12 anos que eles têm esta área, eles têm 12 entes queridos sepultados ali. E a cultura muçulmana, ela é uma cultura, tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista religioso, muito diferente de nós. E às vezes, se as pessoas olharem só pelo simples espaço, às vezes soa estranho, mas eles têm elementos assim que são difíceis da gente compreender a magnitude e a amplitude. E como esse caso eles já tinham, o que houve na prática foi uma renovação por mais 10 anos para eles terem esse espaço garantido, porque ali o local é favorável, eles têm todo, culturalmente, eles sepultam as pessoas deitadas de lado, não como nós cristãos e outras denominações também, eles deitadas de lado, com o rosto voltado para o lado da Meca. Então tem todos esses elementos. Eles têm, inclusive os que trabalham aqui no Brasil em abatedouros, por exemplo, eles trabalharam até conseguir modificar o sistema de abate por questões culturais e religiosas. Então é uma questão de sensibilidade do executivo e também do parlamento em conceder e renovar essa concessão de uso para eles. Outras 2 matérias sobre nomenclaturas de ruas foram aprovadas nesta mesma sessão plenária. Uma delas é de autoria do vereador Gil Krug. Primeiramente, fomos procurados pelos familiares do senhor Miguel Borges Pereira, qual foi uma grande liderança na Vila Luísa, foi um dos fundadores da Capela Mortuária. E em conversa também com a população da região, constatamos que o mesmo realmente era um grande líder, uma pessoa muito ativa na comunidade, uma pessoa que, sem sombra de dúvida, ajudou a construir a vila e assim construindo a nossa cidade, né? Então, os mesmos sugeriram para que pudéssemos colocar uma rua onde o mesmo residiu a vida inteira com o nome, fazendo sua homenagem ao mesmo. Viemos juntos no patrimônio e procuramos a rua denominada como Ana Curtis, mas ela é uma continuidade, né? E percebemos que não existe um projeto de lei e nem mesmo no patrimônio, nada que identificasse a mesma. Então a mesma se chamava uma continuação da Ana Curtis, que compreende entre a 7 de agosto e a 20 de setembro, por costumes, né? Apenas por costume. Então a partir de hoje, sem sombra de dúvida, a rua se chamará Miguel Borges e passará a ter essa denominação, e algo de total mérito, né? Que com certeza engrandece, dá muito orgulho à família que reside até hoje na mesma residência e à população local que fez essa homenagem, que nos procurou para reconhecer essa pessoa e que agregou muito na comunidade. Então é algo de total valia e com certeza que essa casa reconheceu, sem sombra de dúvida, por isso foi aprovado por unanimidade. Outra denominação de via pública aprovada é de autoria do vereador Cláudio Rufa Soldá. A rua fica localizada no bairro Vila Matos e terá o nome de Enedino Orsi. Seu Enedino trabalhou a vida inteira na Semiato, se aposentou na Semiato, trabalhou no ICC, era uma pessoa assim fantástica. Então a família, sabe, deixou 3 filhas, morou a vida inteira no bairro São Cristóvão. Então nada mais justo que a gente fazer uma homenagem para as pessoas que deixam o seu legado, o que ele deixou, o que ele fez para a nossa cidade. E a vida inteira ele morou no São Cristóvão. Então eu acho que é uma homenagem justa. É lá no bairro dos Eucaliptos, na Vila Matos, vai ficar o seu nome lá. É uma mensagem, é uma homenagem pequena, mas de grande valia. E eu tenho certeza que a família vai ficar muito feliz com essa homenagem que eu fiz para eles.
E depois do intervalo, você vai saber por que o processo de privatização da Corsan foi interrompido. Nós voltamos em 1 minuto. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados. Evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. O governo do estado anunciou mudanças na privatização da Corsan. Após determinação do Tribunal de Contas, o processo foi interrompido, já que novos esclarecimentos ao TCE ou a interposição de recursos não permitiriam o lançamento da oferta pública até o final deste mês. A companhia não irá mais perseguir o processo de IPO e irá sim perseguir a decisão tomada, né, que na minha visão, dia a dia se mostra mais acertada, que é a decisão de privatização da companhia. Então, quando da aprovação, né, do novo marco regulatório, né, em março, 17 de março, né, do ano passado, acho que todos recordam que no dia seguinte o então governador, Eduardo Leite, veio a público e solicitou, né, que a Assembleia tomasse aí as providências para tratar de forma, né, com característica de urgência a questão da mudança da necessidade do plebiscito e depois a aprovação da privatização. Então, esse processo ele foi colocado, né, dentro de uma lógica de privatizar em um modelo onde o Estado ele permaneceria como acionista de referência, então o Estado deixaria de ser o acionista controlador, né, mas ele permaneceria como acionista de referência, e a lógica dessa decisão ela tinha a ver com duas questões, né? Uma questão de que a privatização era uma necessidade, né, e ela continua sendo, né, cada vez mais uma necessidade, em função da necessidade de captação de recursos pela Corsan e também em função de tudo que a Corsan precisa buscar de mais eficiência, né, de acelerar o seu plano de obras, né, então basicamente triplicar a velocidade dos investimentos feitos, né, buscar também uma maior eficiência operacional de forma que se consiga atingir as metas de universalização, redução de perdas, tudo isso dentro de uma lógica de modicidade tarifária. Então, o trabalho ele se iniciou, ele foi feito, né? Foram contratados vários assessores que puseram aí um empenho muito grande. Queria aqui registrar, né, o agradecimento aqui em nome da direção da Corsan, de todos os envolvidos que, de forma extremamente profissional, se dedicaram, né, para se chegar ao ponto de ter a perspectiva do lançamento dessa operação, que é o que nós planejamos e que nós havíamos assumido o compromisso perante municípios, a população em geral, de entrega até o mês de julho, mas, em função da manifestação, né, do Tribunal de Contas, se entendeu que essa janela não seria mais possível. Embora o Estado e a Corsan
tenham muita confiança em todo o processo que nós estamos desenvolvendo até aqui para a privatização da Corsã. A decisão do Tribunal de Contas do Estado da última semana acabou aí fazendo com que possivelmente nós não conseguíssemos concretizar esta privatização na janela prevista aí até o final do mês de julho. Então, em razão disso, numa reunião ontem à noite do Conselho Diretor do Programa de Reforma do Estado e também do Comitê de Governança Cooperativa das Estatais, nós acabamos então tomando uma decisão e levando essa decisão à direção da Corsã no sentido de não recorrermos da decisão do Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Na nossa visão, um eventual recurso iria ainda levar mais tempo até o seu julgamento, enfim, atrasaria mais e daí correríamos concretamente o risco de não conseguirmos efetuar esse negócio no ano de 2022, com todos os prejuízos daí decorrentes, né, ao Estado, à Corsã e à sociedade gaúcha. Então, em razão disso, com essa decisão, a Corsã, na manhã de hoje, né, publicou um novo fato relevante, decisão do acionista controlador sobre o processo de privatização da Corsã. Então, esse é o anúncio que nós aqui estamos a fazer nesse momento, no sentido de que iremos agora reformular este modelo, e a ideia, então, é fazer a privatização nos mesmos moldes que nós fizemos aqui com outras companhias do Estado, a Sulgás, a exemplo da Sulgás, a exemplo da CE. Nada foi identificado, né, no sentido que levasse a uma decisão de paralisar o processo. O único ponto pendente foi a questão de qual o preço que deveria, né, que seria o correto para que se fizesse a operação. Em função da situação de mercado, né, quando olhamos aí o mercado global, o mercado local, né, a gente tem um ambiente como em décadas, né, não se vê, de reprecificação de risco. Então, isso coloca, de fato, né, um desafio maior na questão de preço, né, e se o objetivo, então, passa a ser atender a questão de maximização de preço, que não era o objetivo inicial quando foi anunciada a privatização, né, lembrando que o grande objetivo da privatização da Corsã é garantir a sustentabilidade da companhia. A companhia tem a necessidade de um plano de investimento da ordem de 13 bilhões de reais, que é o maior plano de investimento de uma empresa gaúcha, até onde eu conheço, e com externalidades fortíssimas, né, do ponto de vista de saúde, de questões ambientais, na questão também da própria dignidade social, a gente destravar amarras, né, do ponto de vista de potencial construtivo imobiliário. Então, existe um sem número aí de externalidades extremamente positivas, né, de todo esse processo da Corsã, né. Agora, na medida em que se coloca que a questão do preço é uma questão essencial, né, e nunca se pensou em fazer algo que não fosse em cima de um preço considerado correto, mas, obviamente, quando se fala de avaliação, existe aí espaço, né, para idiosincrasias em relação ao que seria, de fato, o melhor valor a ser atingido. Sabíamos da complexidade e dos desafios que seriam colocar de pé um processo de abertura de capital, IPO, uma privatização via mercado de capitais, algo que nós não vimos ainda no Brasil. Se olharmos a partir do poder público, poder concedente, né, a gente pode ter exemplos indiretos, como é o caso da BR Distribuidora, e mais recentemente, não foi um IPO, mas o caso da Eletrobras, que foi um follow-on. Então, sabíamos da dificuldade e do pioneirismo. E então, ontem, eu como dirigente, como coordenador do CODEPRE, reuni os colegas secretários. Então, por orientação do governador, debruçados sobre o tema, deliberamos então para que a companhia e o Estado, essa equipe que continuará debruçada sobre esse tema, identifique as oportunidades para uma virada de chave
de venda de 100%, então, e quais são essas oportunidades de venda de 100% do capital. Nas próximas edições, iremos repercutir essa mudança no processo de privatização da Corsan com o Parlamento Municipal. Uma ótima noite e até amanhã.